Esse é um conteúdo muito triste, que obviamente eu preferia não estar fazendo, mas é necessário falar sobre isso. Cada vez mais necessário a gente falar sobre isso, porque isso é uma coisa que está cada vez mais recorrente nessa sociedade que a gente vive. Eu não vou aqui mostrar foto da moça, não vou ficar mostrando o vídeo da mãe dela. Eu acredito, como esse caso ganhou uma repercussão muito grande, eu acredito que grande parte das pessoas sabe, mas eu sei que muitos ainda não sabem, então eu vou dar um contexto aqui bem rapidamente desse caso que envolve uma jovem de 22 anos, anônima, e o Whindersson Nunes, que todo mundo conhece, o comediante, né? E também um perfil chamado Choquei. O personagem principal dessa história é esse perfil da Choquei, que eu, na verdade, não sigo. Não é um tipo de conteúdo que me atrai, que me agrega em nada, que me edifica. Então eu não sigo, nem conhecia, nem acho que nunca eu tinha ouvido falar. Se denomina uma página de notícias e atualidades, né? Choquei, sua principal fonte de notícias e atualidades. Mas, na verdade, não passa de, pelo que eu entendi, uma página de fofoca. Pior, né? Fofocas fake, que é o caso desse conteúdo que eu tô trazendo aqui. Ganhou muita repercussão esse caso, grande mídia noticiando, influencers aí de canais gigantescos estão também se posicionando, e eu acho muito bom, eu acho muito bacana o posicionamento, principalmente por ser um posicionamento, obviamente, do lado do bem, do lado de quem tem a razão, né, ou quem deveria ter a razão. Me choquei, fazendo um trocadilho aí, eu me choquei muito com esse caso, porque só quem já passou por uma situação assim de depressão sabe como é. Os religiosos, né, gostam de falar que é falta de fé. Eu acho isso péssimo, eu acho isso um julgamento horrível, legalista. Por mais que faça algum sentido, que tenha, né, alguma razão de ser, mas eu acho péssimo esse tipo de julgamento. É óbvio que uma pessoa que está em uma depressão profunda, ela não está com a fé muito forte, isso é óbvio. E é que nem eu vi aí uma cientista política que falou na Jovem Pan sobre isso também. Muita coisa eu concordei com o que ela falou, mas ela, em um determinado momento, ela fala: ai, mas os jovens de hoje, os pais precisam preparar os jovens emocionalmente, porque também não dá para culpar terceiros por uma decisão que partiu dela, porque ela estava fragilizada emocionalmente e tal. Ai, gente, mas isso é óbvio. É tão óbvio isso, nossa. O problema é que as pessoas que falam isso não sabem da história de vida dessas pessoas. Muito provavelmente a mãe, a família, a mãe, ensinou para o filho, para a filha, né? Tentou ensinar, tentou passar, fortalecer. Que mãe e pai, né? Não faz isso. Alguns não façam como deveria, são negligentes com a educação emocional. Ok, pode até ser, mas uma situação dessa, não dá para ficar julgando essas coisas, sabe? Eu acho que a gente não tem que ficar, abrir a nossa boca para ficar julgando, porque a gente não conhece a história das pessoas envolvidas. E da menina que, nesse caso, tirou a própria vida. Então, né, só para dar um contexto, essa menina, né, que chama Jéssica, 22 anos, uma mineira, anônima, não era famosa, não é como eu, você, enfim. Só que com uma diferença, ela não, pelo que a mãe dela disse, ela não tinha o costume de usar rede social, não ficava se expondo, não era, né, uma pessoa que buscava algum tipo de notoriedade, alguma coisa assim. E de repente o nome dela, a foto dela, passou a fazer parte de notícias dessa página Choquei, que supostamente, teoricamente, ela
seria um novo affair aí nova paquera do Whindersson Nunes. E vazou prints de conversa dos dois, né, entre aspas, porque segundo o que a página afirmou é que eram prints de uma suposta conversa do Whindersson com ela, mas isso é fake. E aí o que acontece? As pessoas começaram a stalkear a menina e provavelmente o Whindersson também, ele deve ter recebido mensagens acerca disso, enfim. Mas ele, né, é uma pessoa pública, tá acostumado, a gente sabe que ele também tem os seus problemas emocionais, crises de depressão aí, não sei se ele já superou, se ele tá melhor, espero que sim. Mas, de qualquer forma, é uma pessoa pública, é uma pessoa que já está mais acostumada com esse tipo de coisa. Isso também não justifica, isso não deveria dar, como que eu posso dizer, permissão para que as pessoas fizessem esse tipo de coisa, né, de stalkear, de ficar entrando em contato com a pessoa e falando groselha. Só que isso aconteceu em um volume muito grande com a menina. Ela começou a ser stalkeada, começou a ser ofendida, difamada, xingada, perseguida, inclusive ameaçada, segundo o que ela mesma relatou antes da morte e o que a mãe relatou. Não se sabe o que levou a página a fazer isso. Está sendo investigado, espero que seja investigado. Pelo menos aqui numa matéria que saiu na Revista Oeste, o deputado federal Gustavo Gayer entrou com uma representação junto ao Ministério Público contra a agência de entretenimento que coordena essa página, né? Esse perfil de fofoca. Então eu espero que eles façam uma investigação para entender melhor, né, o porquê disso, sendo que era uma coisa fake, uma notícia fake. Ela mesmo, quando começou a receber muitas mensagens de pessoas, inclusive xingando ela, e, enfim, não sei se é através de rede social dela, porque a mãe dela falou que ela não tinha, mas ou através da rede social da mãe dela, ela postou lá um texto falando sobre isso, falando que era mentira, que isso era uma invenção, que isso era talvez algo que alguém que não gostava dela fez para tentar prejudicá-la, não sabemos, né? De qualquer forma, ela desmentiu isso e pediu encarecidamente para que parassem de fazer isso, para que as pessoas, para que a página, né, o perfil Choquei, desmentisse isso, parasse de postar essa notícia falsa, deletasse, enfim, a notícia e desmentisse, né? Fizesse a parte dela, da página, de se ater aos fatos, já que se autodenominava um veículo de notícias, né? E a gente imagina que as pessoas que levam notícias são pessoas sérias que checam as informações, enfim. E ela pediu, não adiantou, pelo contrário. Então, o dono ou o administrador, não sei, da Choquei, né? Ao invés dele usar o texto dela, os textos que ela publicou sobre essa situação para levar a verdade a público, não, ele debochou, usou a sua conta lá do Twitter, não sei, e debochou dos textos dela, dizendo, abre aspas para ele, avisa para ela que a redação do Enem já passou, pelo amor de Deus. Então, quer dizer, o cara ainda debocha, né, da situação. Então, assim, já dá para perceber o nível da psicopatia da pessoa. Sim, psicopatia. Porque, apesar de muitas pessoas associarem psicopatas a serial killer, psicopata é toda e qualquer pessoa que não tem empatia pelo próximo, que não tem remorso,
que não se arrepende, que não enxerga os próprios atos e os próprios erros e não se arrepende deles, e não se compadece e não tem empatia pelo outro. Pelo contrário, ainda sapateia na dor do outro, ainda usa a dor do outro para ter prazer, para fazer chacota, como é o caso dele aí. Então, bem se nota que é um psicopata que tem uma página grande, milhões de seguidores, inclusive tem amigos meus e família, pessoas da minha família que seguem essa página. Então, por favor, pediria para essas pessoas deixarem de seguir, né? Não sei se as pessoas não sabem dessa história, mas a partir do momento que souberem, por favor, deixa de seguir essas páginas. Essas páginas não agregam em nada na nossa vida. Infelizmente, a gente vive numa sociedade que dá valor para esse tipo de coisa. Então, ao ponto que eu estou gravando esse vídeo aqui, que eu estou trazendo esse conteúdo super importante aqui, sério, para debater esse assunto, para trazer esse assunto em pauta. E eu sei que eu vou ter, talvez, aí no máximo 10, 15 visualizações, tudo bem, faz parte, estou gravando já sabendo disso, então não vai ser surpresa nenhuma para mim. Me surpreenderia se eu tivesse muito mais, se esse vídeo tivesse um alcance, assim, gigantesco, e as pessoas debatendo sobre esse assunto, isso me surpreenderia. Mas na sociedade que a gente vive, as pessoas simplesmente não estão nem aí para a dor do outro, para o sofrimento do outro, para o problema do outro. A nossa sociedade se tornou, sempre foi, mas agora está cada vez mais fria, egoísta, individualista. Como diz a Bíblia, o amor de muitos se esfriaria e está. Já vivemos um mundo em que o amor está esfriando, inclusive entre os cristãos, entre as pessoas de fé, as pessoas religiosas e os cristãos, inclusive, infelizmente. Então, o que a gente vê são páginas como essa, tendo milhões de seguidores, milhões, e pessoas que falam assuntos sérios, que abordam temas importantes, temas de apoio, de ajuda, de conscientização, de reflexão, não tem o mesmo alcance. Não estou falando só de mim, não. Só do nosso canal aqui, não. Só do meu vídeo, não. Estou falando no geral, na sociedade em geral. E aí, as pessoas que deveriam se compadecer de uma situação dessa, preferem julgar. Então aí vem os religiosos, legalistas, para falar, ela estava com a fé fraca, tá vendo? Olha a importância de você estar na igreja templo, e de estar em comunhão e tal. Ok, realmente, mas pera lá, seja tardio em falar certas coisas que não agregam, desnecessárias, seja tardio em falar, porque o mundo tá doente. As pessoas de fé estão doentes. Tá cheio de religiosos por aí que estão doentes, só não falam, só não se expõem, só não confessam. Mas estão. Então, sim, uma pessoa que chega a esse ponto de tirar a própria vida é uma pessoa que está muito abalada, muito fragilizada e não encontrou suporte e não encontrou apoio nas pessoas que deveriam apoiá-la, nas pessoas que deveriam acolhê-la, ela e a mãe e a família. Preferem julgar, preferem culpar a vítima. Mais um problema recorrente na nossa sociedade: culpabilizar a vítima. Mas a mãe dela não deu uma educação emocional para ela. Agora não se pode culpar terceiros
por uma atitude que ela cometeu e tal. É aquela história, né? A mulher é estúpida e ela tava de roupa curta, ela tava, né? Ela tava pedindo. Ela tava, né? Olha o jeito que ela estava vestida. Então isso é um problema recorrente da sociedade. Culpabilizar a vítima. É sempre aquela coisa, o mas, o porém, que vem. Igual a situação lá de Israel, com aquele grupo terrorista. Mas Israel é isso, mas, o porém, mas, olha, mas, não tem mas. Não tem mas. Certas atitudes são cruéis e não tem desculpa, não existe justificativa, não existe um mas, não existe um porém. É necessário que os responsáveis, os verdadeiros responsáveis sejam responsabilizados. E no caso dessa moça, o fato da saúde emocional dela, né, psicológica, estar fragilizada, estar abalada, que não é uma coisa que aconteceu agora, obviamente, quem tem esse problema carrega isso durante muito tempo, tenta, suporta, e não é uma coisa assim da noite pro dia. Eu falo isso porque eu já estive nesse lado, eu já estive nessa posição. Eu sei como é horrível. Passei por um problema na minha vida em que muitas pessoas me viraram as costas, me julgavam, me difamaram, me viraram as costas, fizeram atitudes cruéis comigo. E sim, eu estava fragilizada, eu estava com a minha fé abalada, eu estava emocionalmente fragilizada. E sim, eu tinha pensamentos desse tipo. Nunca cheguei a tentar contra a minha vida. Nunca cheguei a fazer isso. Eu não tive essa coragem, porque precisa ser muito corajoso para fazer isso. As pessoas às vezes falam, né, isso é covarde, é uma atitude covarde. Eu não acho. A minha opinião, tá? Respeito a sua, mas essa é a minha opinião. Eu não acho. Precisa muita coragem para alguém fazer isso, para alguém chegar nesse ponto e fazer isso. Nunca tive essa coragem, como eu tô falando. Mas sim, já tive muitos pensamentos. E eu sei o quanto é ruim as pessoas sapatearem em você quando você tá assim. É o tal do chutar cachorro morto, que falam, né? Que foi o que fizeram com essa menina. É muito cruel. É diabólico. É diabólico. E, principalmente, vindo de pessoas que se dizem cristãs. É diabólico. E, infelizmente, ela era muito jovem. Não sei o quanto ela teve que suportar, o quanto ela suportou, por quais problemas que ela passou para chegar a esse ponto. Deve ter sido muito pesado, obviamente, para ela tomar essa decisão. E não foi a primeira vez, pelo que a mãe dela falou. Tiveram outras vezes. E ela estava lutando, ela estava tentando. E precisa ser muito forte. É um paradoxo. Isso é um paradoxo. Ao mesmo ponto que você se sente fragilizado, uma fé fragilizada, a gente se sente fraco, a gente se sente um lixo, a gente se sente a pior coisa no mundo. Mas, ao mesmo tempo, tem uma força lá dentro que luta contra, que tenta suportar, que tenta. Só que tem pessoas que, por alguma razão, desistem.
desistem nesse sentido, a desistir que eu digo nesse sentido de preferir morrer mesmo e ela mesmo dá um jeito nisso, dá um fim nisso, mas não é fácil, não é fácil. E assim, eu tenho uma opinião também muito polêmica sobre o pós-morte de uma pessoa assim, de uma pessoa que faz isso, e do julgamento de Deus acerca disso. Enquanto a maioria das pessoas religiosas, sejam cristãos evangélicos, cristãos católicos, cristãos espíritas, enquanto a maioria, se não a totalidade deles, pensam que ela vai pagar por essa atitude, porque só Deus pode dar e tirar a vida, concordo, mas eu acho que será um julgamento diferente daquele quando a pessoa tira a vida da outra, quando a pessoa se sente prejudicada e ao invés dela tirar a própria vida, ela vai lá e tira a vida da outra, daquele que está prejudicando ela. Ou seja, né? Pratica o mal contra o outro, ao invés de si mesmo. Eu acho um julgamento diferente. Porque eu já estive desse lado. E uma pessoa, por eu já ter estado desse lado, eu sei exatamente como a gente se sente, como as pessoas se sentem. Então, tipo assim, uma pessoa que tá numa depressão, já começa por aí. Uma pessoa que entra em depressão é uma pessoa que dificilmente vai fazer o mal para o outro. Já começa por aí. A depressão é um sentimento de uma pessoa que é muito empata, que é o contrário do psicopata. O empata é o contrário do psicopata. Então a depressão já é um sinal de empatia. E quando a depressão está muito forte, porque as outras pessoas estão se aproveitando da sua fragilidade para te sufocar, para te criticar, para te julgar, para te pisar, para te chicotear, isso vai inflando, isso vai sufocando, isso vai... E aí quando a pessoa pensa em tirar a própria vida, é justamente porque ela não tem capacidade de fazer o mal para o outro. É porque ela é muito empata. Ela não tem capacidade de se vingar, de dar o troco, de devolver com a mesma moeda, de levar um tapa e ir lá e dar um chute. Não, ela não tem essa essência. Ela não tem essa índole. Então ela prefere morrer. Então ela prefere sumir, abrir um buraco, se enfiar e sumir e morrer. Eu espero estar certa no que eu penso a respeito do julgamento de Deus acerca de pessoas que fazem isso. Eu espero estar certa. Espero que Deus tenha misericórdia dela. Só Ele sabe o que estava dentro dela, no coração dela. Só Ele pode julgar. Só Ele sabe tudo o que aconteceu. Então, espero que Ele tenha misericórdia, que Ele acolha ela lá, que ela tenha um descanso, a paz que tanto ela queria. Eu sinto muito, obviamente, pela mãe. Perder um filho é um sofrimento terrível, e perder um filho sob essas condições, cara, eu não faço ideia do que seja. Dias antes do Natal, era para ela ter comemorado o Natal com a mãe, com a família, enfim. E ela não aguentou. E a mãe agora está sofrendo demais. Eu espero que seja feita a justiça. Eu espero que as pessoas que estão tendo empatia e se comovendo com esse caso se unam e ajudem a mãe dela. Quem tem melhores condições, que estão aí no meio político, que tem certo poder, influencers aí que têm contas enormes, que continuem falando sobre isso, que falem, que não deixem isso cair no esquecimento, que falem sobre isso. E mais do que isso, que se possível ajudem financeiramente a mãe dela, que
vai precisar de um bom advogado, porque isso não pode ficar impune. Isso não pode passar batido. Isso não pode se repetir. E já que estamos falando em regulação das redes sociais, que o novo ministro aí, né, eleito aí, colocado lá, e o queridinho do Lula, o esquerdista comunista, né, e comunista, como disse o Lula, comunista do bem, que agora está aí no Supremo, né, e que ele que sempre encabeçou essa discussão das fake news, da regulação das redes sociais e tal. Eu espero que ele aproveite que agora está numa posição em que ele possa fazer alguma coisa e que ele faça alguma coisa a respeito disso, que ele se posicione contra a página esquerdista, né, uma página que ajudou a eleger o Lula, vive em contato com o Lula, com a Janja aí, né, com gente poderosa da esquerda do nosso país aí e tal. Não que eu estou fazendo um paralelo, mas enfim, cada um entende como quiser. Eu só acho que quando é o povo da direita que faz algo do tipo, eles caem matando. Quando é gente do lado deles, eles, ficam quietinho, né? Como sempre, a nossa sociedade fazendo aquilo que lhe convém. É isso. Eu gostaria que vocês, se possível, fossem lá na página e denunciassem a página. Não sei se isso vai resolver, tá? Mas eu acho que as pessoas tinham que tentar, todo mundo aí que se indignar com essa situação, ir lá e denunciar a página. Porque, afinal de contas, cabe denúncia. Eles veicularam notícia fake, não checaram, e mesmo sabendo a verdade, não tiraram a postagem, não se desculparam, não foram lá e colocaram e trouxeram a verdade. Mesmo vendo o desespero da menina, não pediram para as pessoas pararem. Ou seja, eles têm responsabilidade? Sim, é isso.